Meus irmãos, minhas irmãs, celebremos neste domingo a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sabemos que a Igreja, ao celebrar essas duas figuras com tanta imponência e de forma solene, a Igreja naturalmente nos leva àquele primeiro momento quando ela mesma começou a criar, a se estruturar nos seus fundamentos. Pedro era pescador da Galileia e nosso Senhor o chamou para segui-lo. Ele deixou a barca e logo seguiu nosso Senhor. Pelo que nós encontramos na história da palavra de Deus e do contexto vital de Pedro, é como se Pedro tivesse uma pequena empresa e com ele alguns trabalhassem na pesca, mas ele deixa tudo para seguir nosso Senhor. Vamos encontrar nos Santos Evangelhos a figura de Pedro, que é aquele que está sempre pronto para responder a Jesus. Também com um temperamento, às vezes, fora de um controle emocional. E a gente vai encontrar isso também na palavra de Deus. Quem não recorda, quando os soldados vieram para pegar Jesus e prendê-lo naquela quinta-feira, é Pedro quem reage de forma agressiva, inclusive ferindo um soldado com sua espada e ao ponto de arrancar-lhe a orelha. E Jesus até repreende Pedro. Mas em muitos momentos, quando Jesus até exige do grupo uma resposta adequada em determinadas situações e também em determinados temas, é Pedro quem toma a frente. Tem aqui a impetuosidade de Pedro, mas tem também a sabedoria de Pedro, a representação que ele faz em relação ao grupo dos apóstolos. Aqui é outra reflexão, entra todo um contexto teológico da figura de Pedro, que aos poucos se prepara para assumir a liderança do grupo. Mas Pedro sempre à frente. E Paulo? Ora, Paulo era um perseguidor da igreja, fiel à sua religião de origem, fiel à sua doutrinação, ele começou a perseguir os cristãos. Quem não recorda Paulo, que tinha até aí o nome de Saulo, perseguindo a igreja e participa da morte do primeiro diácono, Estevão, primeiro diácono da igreja. Enquanto o diácono Estevão era apedrejado até a morte, quem segurou as vestes dele foi Saulo. E Saulo ali participa daquele martírio, até incentivando, porque a gente sabe todo o contexto histórico da figura de Saulo. É depois em um encontro pessoal com o ressuscitado, a caminho de Damasco, que Saulo cai e fica com os seus olhos ao ponto de não enxergar, e ali acontece toda a situação de transformação, de transfiguração da vida interior da figura de Saulo, que depois de batizado recebe o nome de Paulo e se torna este grande homem de Deus, anunciador do ressuscitado, aquele com quem ele se encontrou quando estava indo a Damasco e que ele pergunta naquela visão: quem és tu? E nosso Senhor ressuscitado responde dizendo: eu sou aquele a quem tu persegues. Claro,
Saulo perseguia os cristãos, a igreja. Nosso Senhor aqui reivindica aquilo que lhe pertence. A igreja sou eu. Quem vos persegue, dizia Jesus, ainda na sua presença histórica entre nós, quem vos persegue é a mim que persegue. Jesus aqui mostra que quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus. A segunda leitura desta Santa Missa, Paulo, já no final de sua vida, depois de todo aquele contexto de conversão e anúncio da palavra de Deus, ele está preso e a sua prisão é a última, e ele tem ciência disso, é a última prisão, porque ele foi preso muitas vezes. Ele então escreve da prisão a Timóteo, que é um convertido que se tornou discípulo seu. Ele então diz no início da carta: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, esta leitura do apóstolo Paulo, ela tem uma grandiosidade que encanta a igreja e encoraja homens e mulheres, seguidores de nosso Senhor de todos os tempos da história. Olha o que diz o apóstolo: eu estou preso, sei que é minha última prisão. De tantas que eu já recebi, esta é a última. Porque eu já estou percebendo que serei derramado em sacrifício. E por que derramado? Ele vai ser levado para o martírio. Derramar aqui tem sangue, significa sangue. Ele vai ser derramado em sacrifício. Mas ele coloca isso, ao escrever a Timóteo, de forma belíssima. Quanto a mim, eu estou para ser derramado em sacrifício. E aí ele diz: aproxima-se o momento da minha partida, isto é, para o reino de Deus. Mas em seguida ele coroa dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Essa expressão do apóstolo está presente aquilo que deve acontecer na vida de todo seguidor de nosso Senhor. A vida do cristão é um combate constante. Combate ao pecado. E quando eu digo aqui o pecado não é uma coisa externa, dentro de nós. Nossas fraquezas humanas, nossos limites humanos. O primeiro combate está em nós próprios, em nós. Os filósofos existencialistas, eles dizem que o grande problema da pessoa humana é ela ser vencedora de si própria. Ora, se eu sou capaz de combater ou de ter o controle de minha própria vida, de minha própria existência, eu já sou um homem transcendente. Hoje se fala em resiliência, são tantas as expressões. Então, eu devo ser capaz de vencer meus próprios instintos. Eita, isso aqui me lembra tanta coisa de Tomás de Aquino. Mas São Paulo diz para nós hoje: combati o bom combate. Eu devo ser um vencedor, porque eu estou nessa batalha todo dia, cada momento da minha história. Em um mundo que as pessoas querem ter uma vida cristã sem sofrimento, sem angústia, uma vida cristã sem terem adversários. Eu tenho adversários, e o adversário meu muitas vezes sou eu próprio. Eu tenho que combater o que está dentro de mim. E depois que eu combater e vencer,
as mazelas, as fraquezas humanas que estão em mim, eu me preparar para combater também as mazelas externas ou pessoas, muitas vezes figuradas em pessoas humanas. Combati o bom combate. Combati o bom combate. E aí ele diz, completei a corrida, guardei a fé. Ele usa aqui uma expressão, eu até diria que é metafórica, das Olimpíadas que aconteciam, principalmente no Império Romano. Todo ano havia a grande Olimpíada e ali vinham os atletas de todas as categorias, como ainda hoje acontece. Então São Paulo diz aqui que a vida cristã é como uma Olimpíada. A gente tem que se preparar para ser vencedor, porque somente quem é vencedor recebe a coroa, o prêmio, a medalha. Então ele diz, combati o bom combate, completei a corrida nesta Olimpíada da vida cristã, nesta Olimpíada de ter encontrado o nosso Senhor. Combati o bom combate, perseverei na minha fidelidade, sofrendo, sendo preso, sendo chicoteado, sendo maltratado, mas na fé límpida, verdadeira, combatendo as coisas desta vida. E agora chegou o momento de receber o prêmio, a coroa da vida, a medalha da vida, nesta Olimpíada que nosso Senhor, nela, me colocou como um atleta. Ele diz aqui para nós que nós somos atletas nesta caminhada. E o atleta, ele tem que se preparar. O atleta das Olimpíadas, ele treina o ano todo, ele corre, ele pega peso, ele se prepara também até mesmo com um tipo de alimentação adequada, para que, indo para a Olimpíada, o seu corpo esteja mais preparado, mais musculatura tenha também um corpo mais leve, e aí vem toda uma alimentação para que o atleta seja vencedor. É assim que se prepara para a Olimpíada. É claro que na vida cristã, a musculatura é outra. É a oração, é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é uma vida adequada de fé, se preparar para esse combate. É a musculatura do Evangelho e da oração e da Eucaristia que nos prepara para combater as coisas desta vida. Porque senão, meu irmão, minha irmã, você vai ser até um atleta, mas pode ser que você não receba o prêmio, porque você não se preparou bem para o grande combate, para vencer o grande combate da vida, que é exatamente vencer este mundo que tenta nos arrastar, nos afastando de Deus. Olha aqui duas figuras, Pedro e Paulo. Pedro, aquele que nosso Senhor escolheu para ser o primeiro líder dos apóstolos. E o Evangelho de hoje nos apresenta isso muito bem, muito bem. Quando nosso Senhor pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ali cada um traz uma resposta a respeito de Jesus. Ah, Senhor, dizem que tu és João Batista que ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas do Antigo Testamento. E aí Jesus se dirige agora a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Com outras palavras, ora, eu estou com vocês faz 3 anos, convivo com vocês, vocês têm acompanhado toda essa trajetória de vida pública minha, ressuscitando,
a multiplicação dos pães, os milagres de quase todo dia, cegos que veem, aleijados que andam, leprosos que são curados. Eu estou com vocês faz 3 anos. Se os outros pensam que eu sou um profeta, sou João Batista, e vocês? É Pedro quem toma a palavra e diz, tu és, veja aqui o que diz Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui, nosso Senhor percebe que esta revelação à pessoa de Pedro só pode ter vindo do alto. Tu és o Filho do Deus vivo? Ora, quanta profundidade! Porque quem via Jesus via o quê? Um homem, um judeu. Claro, aqueles 3 anos foram revelando tanta coisa, mas Pedro partiu para a essência da revelação. Tu és o Filho do Deus vivo. É aí que Jesus diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca vencerá a minha igreja. E aí vem todo aquele contexto de nosso Senhor, a figura de Pedro. Então Pedro, a gente sempre diz na igreja, por ser o primeiro administrador do grupo apostólico, o primeiro Papa. O Papa, hoje nós rezamos por ele, porque o Papa é sucessor do apóstolo Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Paulo, a gente sabe muito bem, eu já disse quem foi a figura de Paulo. Estes 2 homens hoje encantam a igreja, embelezam a igreja e mostram para nós a riqueza da nossa igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, peço a você que me acompanha, inscreva-se no meu canal. Dê o joinha, faça um comentário, participe do meu canal, colabore também, tem aí a chave Pix e tem também o QR Code, porque temos as despesas próprias para a manutenção deste trabalho, que eu acho que está sendo tão belo, tão promissor para mim, para você e para tantas outras pessoas. Pela intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e dos apóstolos Pedro e Paulo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.